ponto de partida para a história da morte de Lampião é na cidade de Piranhas, Alagoas, distante cerca de 270 quilômetros da capital Maceió. Localizada em vale, é banhada pelo Rio São Francisco. A cidade é muito procurada para quem quer conhecer a Rota do Cangaço e percorrer a trilha que leva à Grota de Angicos, onde ocorrera a morte do Rei do Cangaço, Virgulino Ferreira, ou Lampião. Partimos de barco, navegando pelas águas do Velho Chico, em direção ao espaço turístico Angicos, a cerca de 30 minutos de Piranhas. Saímos do estado de Alagoas e navegamos em direção a Canindé de São Francisco, no estado vizinho de Sergipe. É o tradicional, por aqui que foi trazido as cabeças da época. Foi. Hoje tem esse complexo aqui, na época não tinha nada, né? O Espaço Angicos oferece boa estrutura receptiva, restaurante, além de opção de banho no Rio São Francisco. Então essa casa do Pedro de Cândido ainda se encontra com o mesmo padrão da época, ela só é apenas restaurada. O Espaço Angico ainda se encontra na terceira geração do Pedro de Cândido, por isso que ela já passou por várias e várias restaurações, mas eles buscam a mantê-la com o mesmo padrão da época. E dentro da casa ainda se encontram objetos da época. Alguns pertenceu ao coiteiro Pedro de Cândido. O Pedro de Cândido era fazendeiro, dono de uma boa parte dessas terras aqui em Sergipe. Então ele recebeu esse nome de coiteiro porque a palavra coiteiro vem de acoitar, acolher, acobertar, certo? Então ele tinha esse apoio, o Lampião tinha esse apoio do Pedro de Cândido. A Grota do Angico pertencia à terra do Pedro, onde Lampião se sentia bastante acolhido por conta desse apoio que o Pedro de Cândido daria a Lampião. Então na época a trilha não existia, a vegetação era totalmente fechada, tá? Então não existia acesso a essa grota, era como se fosse um esconderijo secreto. Então essa trilha foi feita pela primeira vez na noite do dia 27 de julho de 1938, por um grupo de policiais alagoanos, que saíram da cidade de Piranhas, tá? Um grupo de 48 soldados, que na época esses grupos receberam o nome volantes, por conta da movimentação deles, que eles tinham tipo carta branca, dado pelo o presidente da época, que era o Getúlio Vargas, que eles poderiam se locomover de um estado para o outro sem pedir autorização, desde quando que fosse em busca de Lampião. Daí essa movimentação desses grupos de soldados receberam esse nome, volantes. Então eles vieram para cá, altas horas da noite, fizeram esse percurso com bastante dificuldade, utilizando facão e foice para facilitar. Com eles levavam 3 armas pesadas, que eram 3 submetralhadoras da fabricação alemã, que eram 2 Bergmann e uma Royal 18.1. Segundo a história, essas armas fizeram parte da Primeira Guerra Mundial e elas foram fornecidas pelo presidente, pelo Getúlio Vargas, tá? Quando eles se depararam com um local alto, plano, próximo à grota, daí eles perceberam que a grota se encontrava em farra. Farra é festa, certo? Então daí eles tiveram a ideia de se dividir em 3 grupos, esse grupo de 48 soldados, montar um cerco na grota e aguardar o dia amanhecer. Então a emboscada da grota já aconteceu na manhã seguinte do dia 28 de julho de 1938, aproximadamente às 5h15 da manhã, que esse mês está fazendo 84 anos dessa emboscada, tá? Então, segundo a história, a região direita, que seria o sargento, na hora H, aproximadamente às 5h15 da manhã, né, no ataque, permaneceu aberto. Então, existem 2 versões. A primeira versão é que o sargento se perdeu por não conhecer o local. A vegetação totalmente fechada, daí ele não conseguiu montar esse cerco. A segunda versão é que ele se perdeu porque quis, ou seja, pegou direção ao contrário de propósito, que na hora H ele temeu de fazer esse cerco. Então, na grota se encontravam, naquela noite do dia 27 de julho de 38, 35 cangaceiros. Então, desses 35, 24 conseguem fugir por a região direita que estava aberta.
Depois de muito tempo, né, depois de muitos anos, já idosos, alguns se identificaram como ex-cangaceiros. Então foram entrevistados, alguns estiveram aqui na grota. Então eles chegaram a comentar que eles levaram sorte. Eles não sabiam que essa região estava aberta. Então uma boa parte dessas barracas já estava posicionada na região direita e por estar aberta eles conseguiram fugir com facilidade. Então era 30 homens e 5 mulheres. Dessas 5 mulheres, 2 morrem na grota, que foi a Enedina e Maria Bonita. E 3 conseguem escapar, fugir, que foi a Sila, a Dília e a Dulce. E dessas 3, a informação que a gente teve aqui já no finalzinho do ano passado, que das 3, que ainda se encontra viva é a Dulce. Ela reside em Campinas, São Paulo. Então, a Dulce, quando ela foi entrevistada já no finalzinho do ano passado, ela chegou a comentar que quando aconteceu a emboscada, ela tinha entre 14 e 15 anos de idade. Era bem jovenzinha. No combate que mataram Lampião, Maria Bonita, eu estava. Aconteceu isso comigo. Então, nesse grupo fui, que se eu não fosse, eu morria. Tinha que acompanhar. Infelizmente. Bem jovenzinha. Então, pessoal, quando vocês chegarem até a grota, vocês vão ver cruzes e placas em homenagem a esses 11 cangaceiros que foram assassinados. E daí vocês vão ver também uma cruz e uma placa recente, que é do Adrião Pedro de Souza, dos 48 soldados, foi o único soldado a ser assassinado. E o assassinato do Adrião, nos livros, ela é considerada fogo amigo, já que foi assassinado por um próprio colega de farda. Então, diz a história que a morte dele já estava encomendada. As volantes, no momento, eles alegaram que teria sido os cangaceiros, mas na verdade ele foi assassinado por um colega de farda e que a morte dele já estava encomendada, só estava esperando o momento certo para fazer esse assassinato, tá? Vamos lá? Então, uma boa parte dessas barracas já estava nessa direção aqui subindo, ó, que é a direção direita, que os 24 conseguiram fugir. A barraca de Lampião ficou ao lado dessa pedra, das 2 cruzes e a placa. A região esquerda que ficou com aspirante é essa aqui de cima, essa serra da nossa frente. E a central, que foi com o tenente João Bezerra, é essa aqui que nós chegamos, tá? Então, Lampião chegou aqui no dia 23 de julho, um dia de sábado. Corisco não quis ficar nesse local, apesar de Lampião se sentir bastante acolhido aqui em Sergipe, por conta do apoio que ele tinha dos donos das terras, e também do interventor sergipano, que na época era o Heronildes de Carvalho. O próprio interventor era considerado coiteiro político. Então, por essa razão, que Lampião se sentia bastante acolhido aqui em Sergipe. E daí, o Corisco não tinha essa mesma visão que Lampião, se sentir seguro aqui por conta do local. Ele achava que era perigoso, por ser baixo, que viesse por cima, tinha uma boa visibilidade e atacaria com facilidade. Então, ele nunca tresnoitou, nunca se acoitou com Lampião aqui. Então ele deixou Lampião aqui no dia 23 de julho e passou para Lagoas, para uma fazenda por nome de Emendada, que o fazendeiro também era coiteiro deles. Marcou o dia do retorno, Corisco, para seguirem viagem juntos, aqui nesse local. Só que no dia marcado do retorno, Corisco não compareceu, porque o barqueiro da confiança de Corisco não teve como fazer a travessia. Daí Lampião não quis seguir viagem sem o Corisco, que ele chegou a falar que tinha um plano para colocar em prática, e só com a presença de Corisco. Por essa razão, mesmo não gostando de ficar vários dias no mesmo local, mas daí ele resolveu ficar à espera de Corisco. No dia 27 de julho, um dia de quarta, que era o dia da Feira Livre da cidade de Piranhas, que hoje é o centro histórico. Então, ele chama o Pedro de Cândido, que era uma pessoa da grande confiança dele, o dono da fazenda, e pede para o Pedro ir até a Feira Livre da cidade fazer compras de mantimentos. Só que o Pedro, ao chegar na feira, não disfarçava, só fazia de sacadas e de fardos. E o Pedro era muito conhecido na feira, população pequena, toda quarta Pedro estava fazendo compra para a bodega dele, que era um pequeno comerciante no povoado Entre Montes. E daí ele só comprava de quilos, e nesse dia ele só comprava de sacadas e de fardos. Daí levanta a suspeita. Na feira se encontrava um senhor por nome de Joca Bernardo, que o Joca era intrigado do Pedro, aproveitou a situação, foi até a delegacia e denunciou o Pedro para o sargento Aniceto Rodrigues. Daí o sargento vai até a feira, observa o Pedro, daí ele resolve passar um comunicado falso. Ele fala para a população que ficasse tranquilo, que naquele momento ele com seus soldados estava indo à cidade de Canapir para dar cabo de Lampião, que Lampião estava prestes a atacar essa cidade, que é uma cidade que fica em Alagoas. Só que isso foi a estratégia que o sargento bolou, porque ele sabia que esse comunicado ia chegar até os ouvidos de Lampião através do Pedro.
e o Lampião baixaria a guarda e ele teria mais tempo de bolar o plano como chegar até Lampião. E deu certo, porque quando o Pedro chegou aqui à tardinha com os mantimentos, passou os mantimentos para Lampião e foi logo falando: capitão, fique tranquilo que as macacadas estão indo em direção ao contrária em busca do senhor de seus cabras. Estão sabendo que o senhor está na região de Canapi. Foi nesse momento que Lampião baixou a guarda literalmente. Uma novidade daquela, uma notícia daquela para Lampião era motivo de comemoração, porque os macacos, como ele se dirigia às volantes, os policiais, estavam indo em direção ao contrário em busca dele. Daí foi quando ele liberou seus sentinelas, que eram os vigílias de ponta de serra mais alto, se aglomeraram todos aqui e começaram a farrear. Então caíram na festa, a beber, a dançar, a jogar baralho a noite toda. Inclusive, a Cila, quando ela esteve aqui, ela chegou a comentar que ficou sentada com a Maria Bonita em uma dessas pedras mais altas. Então ela disse que era altas horas da noite, a Maria era fumante, chamou ela para se ausentar da grota. E daí ela disse que enquanto a Maria conversava, ela olhou para essa região esquerda e ela viu luzes acendendo e apagando. Uma hora se aproximava, outra hora se distanciava. E daí ela comentou para a Maria o que ela estava vendo. Só que a Maria desconversou, falando para a Cila que era vagalumes, que era comum aparecer na região que estava em época de inverno. Então ela disse que desceu e nada comentou. Provavelmente, segundo ela, poderia ser já as volantes montando cerco, porque já era altas horas da noite. Enquanto aqui rolava a farra, o sargento Aniceto Rodrigues se comunicava com o tenente João Bezerra, que se encontrava em Vila de Pedra, que é a atual cidade de Elmiro Gouveia. E daí, na época, eles se comunicavam através de telegrama de forma codificada, onde o sargento falava para o tenente: tenente Prestes Bezerra, vem urgente, tudo certo, que o boi está no pasto. Daí o tenente entendeu a mensagem, que se tratava de Lampião. Foi quando eles se organizaram, os 48 soldados, e saíram da cidade de Piranhas em 3 pequenas embarcações por nome de chatas. Daí foram até o povoado Entre Montes, conseguiram capturar o Pedro e começaram a interrogar o Pedro a respeito do paradeiro de Lampião. Quando o Pedro permanecia em silêncio, que ele não queria falar o paradeiro de Lampião, daí eles começaram a mutilar o Pedro, arrancar a unha de Pedro a bico de punhal. Então, quando se fazia pergunta ao Pedro, que o Pedro permanecia em silêncio, era uma unha dele arrancada a bico de punhal. Daí ele não suportou a tortura e resolveu falar que Lampião realmente se encontrava em suas terras. Então veio o Duval, que era o irmão mais novo do Pedro, e o Pedro, forçado por as volantes, para vir mostrar o local. Ao chegar naquele alto, ao perceber que aqui estava em festa, eles se dividiram e aguardaram o dia amanhecer. E o primeiro tiro saiu da região direita, aqui da esquerda, perdão, aqui da grota. Essa região esquerda se encontra um poço, por nome de Poço do Tamanduá. Daí um dos cangaceiros, aproximadamente às 5h15 da manhã, foi apanhar água nesse poço, que era o cangaceiro por nome de Amoroso. E daí, nesse horário que ele foi apanhar essa água, um dos soldados, por nome de Abidão, estava próximo ao poço e foi de lá que saiu o primeiro tiro. Quando saiu esse primeiro tiro, todos começaram a tirar ao mesmo tempo para a grota. Então, a Cila também, ela confirma que quando eles se depararam, estava em meio de chuva de bala. Então, ela falou que Lampião foi o primeiro a ser acertado, que ele sem entender o que estava acontecendo, porque estava à espera de Corisco para seguir viagem. Corisco não ia chegar assim atacando. Daí ele saiu despreparado debaixo da barraca e foi o primeiro a ser acertado e ficou caído na frente da pedra, que a barraca dele estava ao lado da pedra. Daí ela falou que quando viram o Lampião caído, para eles também a caça tinha caído. Então ela disse que o que passou pela cabeça foi de fugir para ver se escapava da chuva de bala. Era como se fosse cada um por si e Deus por todos. Então aí um dos cabos, por nome José Panta de Godoy, que ficou com a região esquerda junto com o aspirante, ele confirma a versão da Cila, que realmente foi muito tiro. Foi entre 10 a 12 minutos de tiro. Quando tudo silenciou ao descer para cá, vendo Lampião morto, resolveram comemorar. Maria Bonita estava caída na direção aqui, ó, de descida. E ele falou que ao se aproximar da Maria, percebeu que ela estava lúcida, só estava imóvel. Ela só estava baleada próxima à virilha e no ombro. Daí a Maria começou a suplicar, pedindo para o Panta de Godoy que não matasse, que ela tinha uma filha para criar. Que a filha que ela falava é a Expedita Ferreira Nunes, que se encontra viva em Aracaju, com 89 anos de idade. E na época, ela estava aos cuidados de um casal aqui em Sergipe, por nome de Severo e Aurora, que era um casal da grande confiança da Maria Bonita e Lampião. E ela estava com 5 anos de idade.
Segundo o Panta de Godoy, o aspirante gritou para ele que não era para ouvir nada do que ele estava falando e que não era para atirar nela, queria que ele decapitasse ela viva. Daí ele falou que puxou ela pelos cabelos, centralizou a cabeça dela em uma das pedras e decapitou ela com o facão. Na primeira não conseguiu, mas na segunda ele conseguiu. Isso foi numa entrevista para a Globo, ele dando essa entrevista para a Globo na década de 90. O repórter perguntou qual foi sua sensação. Ele falou que nenhuma, que na época era comum, era normal a praticar aquele ato de decapitação, não era novidade, era mesmo que estar decapitando um bode. Depois da Maria Bonita decapitada, eles decapitaram os demais que estavam mortos, porque eles tinham que levar uma prova concreta que tinha matado o rei do cangaço e a cabeça do Lampião estava a prêmio no valor de 50 mil contos de réis. Então eles pegaram essas 11 cabeças, colocaram dentro de uma lata com querosene e cal, levaram até a cidade de Piranhas e lá aconteceu a primeira exposição dessas 11 cabeças, que foi na escadaria do Palácio Dom Pedro II, que é a atual prefeitura municipal da cidade de Piranhas. E daí eles se exporam em algumas cidades da região do Nordeste, trouxeram para cá, para Sergipe, e daqui de Sergipe seguiram para a Bahia. E o paradeiro dessas 11 cabeças foi no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, em Salvador. Lá elas passaram há 30 a 31 anos para uma pesquisa baseada na teoria de Lombroso. E em 2002, a Expedita Ferreira consegue resgatar os crânios dos pais. Ela entra com a ação na justiça, toma posse dos crânios, traz para Sergipe, só que ela se mantém em silêncio. Ela não fala se enterrou ou se encontra guardado em algum local, tá? Ela é muito reservada a respeito do assunto. E os livros relatam que o cangaço não pôs fim com o assassinato de Lampião em 38, e sim, no ano de 1940, com o assassinato de Curisco. Curisco, por não estar no local, permaneceu com o grupo. Daí ele fez um assassinato em Alagoas, em uma fazenda por nome Patos. Então ele decapitou a família por completa por uma informação errada, que informará ele que tinha sido a família de Domingos de Patos que tinha feito essa entrega. E daí ele foi até essa fazenda e decapitou a família por completa, né? Assassinou a família e fez a mesma coisa que fizeram com o bando. E ele mandou para o tenente João Bezerra, desafiando o tenente, falando para o tenente em bilhete que ele pegou essas cabeças da família, colocou no cesto e fez com que essas cabeças chegassem até o tenente com um bilhete. E o bilhete ia dizendo: está isso aí, tenente, essas cabeças para vingar a morte do meu capitão. Você faça dela uma grande buchada, senta-se e coma. Assinado eu, Curisco, vulgo Diabo Loiro, que ele também era conhecido como Diabo Loiro dentro do cangaço. Então, por conta do afronto, ele ficou mais procurado pela polícia. Então, com o ano da morte do Lampião, ele abandona o movimento, por conta que ele fica com sequelas, impossibilitado de manusear armas, que ele foi acertado várias vezes no braço e foi morar em Barra do Mende, na Bahia. E daí o José Rufino, chefe policial da Bahia, descobre o paradeiro dele em Barra do Mende e vai até a Barra do Mende no ano de 1940, assassina o Curisco. A Dadá sai apenas baleada no pé. Por conta desse ferimento, ela amputa a perna, cumpre 6 anos de sentença e após a sentença ela leva a vida dela normal. O macaco viajante finalmente chega a Gruta Angicos, onde houve a chacina do grupo de Lampião e Maria Bonita. Ao fundo, vemos a grota com as cruzes em homenagem a Lampião e Maria Bonita e o riacho, que à época, também é época de inverno, mas provavelmente não tão intenso quanto hoje. Retornando a Piranhas, conhecemos o artesanato do mestre Rubério, além do centro de artesanato. Todos eles aqui funcionaram aqui no São Francisco. Todo o barco que tiver aqui, no Sexteiro do Catamarã, todos eles funcionaram aqui. E essa parte era a parte da rede ferroviária. Eu fiz também, né? Aí, no caso, vamos dizer, essas carrancas, porque essas carrancas eu tinha que fazer porque essa carranca andava, eles colocavam ela aqui na frente do barco, que dizem que era para espantar o mal. Os espíritos. Aí eu tive que fazer as coisas. Eu fui para a exposição, tinha 5, 10. Aí vendi 6 lá na exposição. Mas já comecei a fazer as pequenas, entendeu? Estava cheio, tinha 16, já vendi só 3 pequenininhas. Aí era para isso, para essas carrancas.
visitamos ainda o Museu do Sertão, onde além de diversos objetos antigos, são expostos itens que pertenceram ao rei do cangaço. Finalmente, é destaque a culinária local. Piranhas é assim, cheia de histórias, belezas, boa comida e tudo sobre as bênçãos do velho Chico.